Oi, Cris, tudo bom? tudo Boa jóia. noite. Que saudade de você, Cris. Que Boa horror. noite. Boa noite, boa noite. Agora a gente só se fala por zap, né? Coisa Não horrível. é? Acabou nossos cafés. Que bom você aqui, Cris. Vamos esperar o pessoal começar a entrar, convidar todo mundo aí para a gente falar sobre esse assunto tão legal. Eu não consegui lembrar de outra pessoa quando eu pensei nesse assunto, porque, assim, claro que, poxa, eu tenho várias amizades, inclusive, com endocrinologistas clínicos que tratam a obesidade com muito respeito, né? Mas o fato de você fazer os grupos, eu quero até que você comente um pouco disso aqui também, de você ter esse cuidado, né? Não só de medicar, não só de tratar do ponto de vista clínico, mas de você também ter esse cuidado em tratar das outras questões que envolvem a obesidade, me fazem lembrar muito de você e admirar o seu trabalho como médica, né? Porque na faculdade a gente aprende muito a técnica, mas essa questão humana é uma coisa de cada um, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa experiência, e você tem muito isso. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite dessa nossa live muito especial. E eu já estava querendo falar sobre isso há muito tempo, mas aí o gatilho foi o que ocorreu no começo da semana, né? Queria que você se Sim, aham. apresentasse, falasse um pouquinho de você, do que você faz e tudo mais. Vamos lá. Vamos. Obrigada, brigadão você pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui junto com você, a gente poder trocar pacientes, trocar experiências. É É muito muito bom. bom porque assim é uma coisa que eu também admiro muito seu trabalho, né? E escuto tantas colegas reclamando, é tão difícil achar um nutricionista para trabalhar junto, é tão difícil achar um nutricionista que pensa como a gente. E eu falo para todo mundo, eu não tenho a menor dificuldade, eu tenho excelentes referências e eu nunca quis entrar nessa seara de prescrição, né, de alimentação, tudo, porque eu sempre pude contar com profissionais maravilhosos. Então, assim, obrigada, obrigada mesmo. E eu acho que é isso, a gente precisa se unir, a gente precisa ficar muito perto, né, e ter essa linguagem muito próxima, porque é para o bem dos pacientes, é para a Com gente ter certeza. realmente melhores resultados, né? E eu sou endocrinologista, para quem não me conhece, eu trabalho nessa parte voltada para a obesidade de uma forma mais focada nos meus últimos 4 anos de profissão, exatamente porque assim, na minha formação eu tive muito acesso na parte de residência e tudo, nessa parte que eu sempre gostei, mas depois que eu comecei o consultório, eu acho que nos últimos 4 anos é que eu foquei mais nisso, exatamente por sentir essa necessidade. Essa Uhum. necessidade que os pacientes trazem. Ai, você é a 15ª médica que eu tô vindo para emagrecer e eu não consigo. E aí a gente fica se questionando por que, né? Assim, precisa ser a 15ª tentativa. Por que, que a gente precisa ficar pulando de galho em galho para conseguir achar um local onde a gente se sinta seguro, que a gente se sinta bem para fazer o tratamento, para poder dar seguimento. E é muito na obesidade que a gente vê isso. Nas outras doenças da área da endócrino, você não vê os pacientes pulando desse tanto de galho em galho. Sim, É, verdade. né? Então, assim, então eu acho isso muito interessante. E a questão dos grupos, né? Igual você comentou, a gente tem muito isso na residência, né? Grupo de diabetes, grupo de obesidade. E aí, quando a gente entra na iniciativa privada, que a gente está lá, você e o consultório, e agora? Não tem grupo, não tem mais esse apoio, e eu sentia muito essa necessidade. E aí foi uma forma que eu fui encontrando de ter, né, mais apoio para os pacientes, da gente ter um contato, de perder um pouco essa relação médico-paciente. Então, no grupo a gente está junto, as pessoas ficam mais próximas, me conhecem melhor, eu acho que então acaba melhorando esse relacionamento. E perde-se aquela coisa, não posso contar para ela que ela é minha médica. Eu acho que a gente Isso. acaba entrando mais na vida das pessoas, né? E aí você fica
mais à vontade de falar, de interagir nesses assuntos. É isso, e ver que você é de carne e osso, que você também tem dificuldades, outros problemas na vida, né? Porque a gente também encontra isso que você falou dessa distância profissional, paciente, a gente às vezes encontra até na nossa aparência, que às vezes é diferente da aparência do paciente obeso. E aí também rola o preconceito do lado de lá para cá, às vezes, de falar: doutora, você não me entende, porque você nunca foi obeso. Isso. Então, eu nem quero falar com você, porque você nem vai me entender, né? E quando a gente lida com Exatamente. isso há 10, 15 anos, a gente vive isso, a gente respira isso, né? Fica muito mais fácil a gente lidar e mostrar para o paciente que a gente está acolhendo ele. Eu acho que é isso, né, Cris? A gente Isso. ficar não contra ele, mas quando a gente mostra que a gente está do lado dele, eu acho que tudo se acalma e esse bloqueio acaba se perdendo, Isso é né? uma coisa que eu comento muito, né, para os pacientes. Falo assim, então, aqui vocês precisam entender que nós não competimos um contra o outro. Você não tem obrigação de me trazer resultados, eu não tenho obrigação de te dar resultados. Porque muitas vezes o paciente sente isso, ele fala, nem vou voltar, porque nem fiz o que ela pediu, nem dei conta de perder peso. Então, como se fosse uma competição, quem manda mais e quem obedece mais. E aí eu mostro, não, nós somos um time, a gente tem que estar do mesmo lado, e os resultados de um só vai ser bom se o resultado do outro for bom também. Então todo mundo tem que ter bons resultados, e aí eu acho que a hora que as pessoas entendem isso, que a gente está do lado, né, estamos jogando todo mundo para o mesmo objetivo, acaba esse cabo de guerra. É isso mesmo. E agora, entrando num assunto que a gente se propôs, né, que é um assunto até polêmico, mas que a gente precisa lidar e a gente precisa tratar, eu acho, com muita leveza, né, com muita sabedoria também, para não entrar em politização e, de repente, em socialização de uma coisa que, na verdade, é uma realidade e que precisa ser combatida, né? Que é o tal do estigma da obesidade. E eu acho que tem gente aqui que pode nem saber do que isso se trata. Na verdade, o que motivou, então, hoje a gente falar sobre isso, gente, foi porque aconteceu essa semana de uma pessoa botar nas redes sociais e falar de um grupo que tem de humoristas e comediantes há muito tempo, que faz algumas sátiras e chacotas a respeito de alguns temas específicos e tem feito algumas esquetes gordofóbicas, né? E aí essa pessoa resolveu se pronunciar, chegou até eles esse vídeo dela falando, olha, eu não aguento, a gente não tá aguentando mais vocês falando sobre isso de uma maneira hostil, de uma maneira que não é legal, vocês influenciam positivamente tanta gente, então usem para o bem de vocês. Foi um discurso bem bacana, assim, né? E aí um dos redatores e atores chamou ela para uma live essa semana e eles eles conversaram, assisti a live inteira e ela falou super bem de novo e ele pediu desculpas e retiraram o filme do YouTube. Do YouTube, dos canais, todos vão propuseram refazer com outro ator que não seja obeso, que não tenha obesidade, que não faça essa conotação, enfim. E aí acendeu de novo toda essa questão, né? Então, assim, o estigma da obesidade, é importante ficar claro o conceito disso, né? É a desvalorização social, né? Ou então o fato de você denigrir o indivíduo, a imagem de um indivíduo, por conta dele ter o excesso de peso, ou por conta dele ter a obesidade. E isso a gente sabe que essa estigmatização leva o paciente, a pessoa a ter atitudes negativas, compensatórias, né? Então, assim, é a questão negativa, discriminatória do excesso de peso, né? Não é você também fingir que aquele excesso de peso é uma condição igual, porque não é. O magro é magro, o indivíduo com obesidade é um indivíduo com obesidade. E isso a gente não pode dizer que não tem distinção, porque tem, né? Mas é você estereotipar e condicionar aquilo com alguma questão social. Acho que essa é a grande questão da estigmatização, que é chamada também de gordofobia, né? Isso é uma dificuldade social
que nós temos, e dentre outras milhares que nós Sim. também vivenciamos, né? Sim. E a questão que é combatida, que a gente tenta trazer para um racional, para a gente ter um comportamento melhor, é exatamente isso. Os humoristas, eu vi algumas coisas depois, assim, de pessoas falando assim, eu trabalho com isso, eu também faço piada sobre isso, e eu também sou gordo, e eu não tenho problema com isso. Então, cada um sente do jeito que quiser, e se você se sentir ofendido, segue a vida e deixa isso pra lá. E aí a questão não é essa. Não é se gostar ou não gostar, realmente a gente não tem como gostar de tudo que acontece, e a gente tem direito de não gostar e de falar que não gostou e tá tudo bem. É a questão da importância que isso tem para a saúde das pessoas, para a saúde da população, para a medicina como um todo, né? Para as questões que são muito além do gostei ou não gostei. Então, eu acredito que é importante as pessoas pararem para pensar um pouco sobre isso. Isso é uma referência que eu falo, né, também sempre. A diferença entre a obesidade e as outras doenças é que ninguém vem com a pressão taxada na testa. E ninguém olha para a pessoa e vê qual é a glicemia que ela tá, né? Exatamente. E a questão da obesidade a gente enxerga, a gente vê, né? Então a gente olha e a gente consegue, pela imagem, diferenciar uma pessoa que tem obesidade de uma pessoa que não tem obesidade. Mas isso também não quer dizer que caráter, isso não quer julgar nada da pessoa. Quer falar sobre a doença, ponto. E isso é importante. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade muito assim, ou não é, ou precisa ou não precisa, e a gente está muito nessa dicotomia. Verdade, verdade. Eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu abri uma caixa de pergunta hoje. A primeira pergunta que eu fiz foi se a pessoa já tinha sofrido alguma questão discriminatória em relação à obesidade ou excesso de peso, ou se já presenciou. E 100% das pessoas, né? Todo mundo que respondeu disse que viu. E depois pedi para as pessoas começarem a me contar histórias. E assim, eu não consegui postar todas. Eu recebi uma chuva hoje a tarde inteira de histórias. Uma mais impressionante que a outra. Histórias que a gente ouve muito no consultório, Cris, eu vi que você viu também todas. Muito assim, né? A gente ouve aquela história todos os dias. E o mais impressionante do que a história, porque a gente que lida com isso todo dia ouve, foram outras pessoas que não têm a obesidade comentaram. Então, comentarem muito e fazerem uma cara de, meu Deus, sério? E gente falando, isso acontece de verdade? Então, assim, até hoje, a gente lida com isso e a gente sabe. Mas pessoas que não lidam diretamente com pessoas que têm obesidade, nem sabem. E às vezes se estigmatizam e nem prestam atenção nisso. Né? A forma... E são histórias assim, são histórias bizarras de você muito achar assim, forte. como que alguém pode, né, tratar outra pessoa dessa forma simplesmente pela questão do peso, né? É muito complicado mesmo. Muito, muito. E assim, dei uma olhadinha também em artigos científicos sobre essa questão do estigma. A gente publicou na Nutrição SA que a gente achou bem bacana em relação ao estigma da obesidade e quarentena, porque essa questão de ficar botando que tá todo mundo engordando na quarentena e isso associado à figura da pessoa com obesidade e associar ao desleixo, à falta de vontade e tudo. Um artigo bem interessante, mas eu achei 3 artigos, revisões muito boas, publicadas em março, em abril e em maio agora, de 2020. E uma é um consenso entre vários especialistas que lidam diretamente com a obesidade, que é o Kaplan, o Francesco Rubino, que é um cirurgião bariátrico super atuante, o Kaplan é de Harvard, né? O coordenador lá do curso, e vários outros. E eles fizeram um consenso maravilhoso, incrível, que foi publicado agora em maio. E eles falaram sobre 5 itens, Cris, muito legais. Eu vou falar muito rapidamente. Eu quero que você me interrompa aí, se você quiser falar alguma coisinha. Mas essa questão que a gente pensa, quem não lida com a obesidade, que o peso corporal tem a ver com caloria que entra e caloria que sai e pronto.
né? Isso. E hoje É a frase mais famosa, né? Para de comer e come menos e mexe mais, que é facinho de resolver. exatamente. Hoje a gente sabe que, infelizmente, não é só essa conta matemática, né? Fala um pouquinho aí sobre isso. Isso, assim, o déficit calórico é importante no tratamento da obesidade. Isso a gente não discute. Mas não é simples assim. E é Exatamente. muito legal, né? O curso que eu fiz nessa última semana que o Kaplan estava capitaneando foi maravilhoso. E eles colocaram muito a respeito dessas. Teve uma aula só sobre essa questão da estigmatização e muito mostrando, né? E uma frase que me marcou muito da aula dele foi: a pessoa não tem obesidade porque ela come mais porque ela tem obesidade, porque a própria doença gera alterações de fome e saciedade. Então, não é tão simples, não é Não é. caráter, não é força de vontade. A gente resume isso, eu só ter força de vontade, fecha a Só boca e tá fechar a tudo boca. certo. E Exatamente. não é, o nosso organismo ele tem mecanismos enormes ainda para serem elucidados, não está tudo resolvido, né, e elucidado como isso funciona, mas são hormônios que interagem, são respostas neurológicas, então a coisa é muito mais intensa e muito mais Complexa. profunda, né, É, e não dá para a gente resumir nessa frase, né? exatamente. A gente sabe que o paciente que tem obesidade, ele é um mau gastador de energia e ele é um bom utilizador da energia em forma de gordura. Então, existe sim essa diferenciação entre qual é o ponto de equilíbrio, gasto e consumo, que no paciente que tem obesidade é diferente, né? Então, não é só Isso. fechar a boca. Uhum. Uma outra questão que eles falaram é essa questão de que a obesidade é primariamente causada pela pelo excesso de comer, né? Do comer voluntário e de um estilo de vida sedentário. Então, você acabou de falar que não é só isso, né? A terceira Uhum. coisa, que é uma escolha, né? Então, a gente sabe também que para maioria, Muito grande triste, maioria, né, falar isso, né? Nossa. Muito e a gente triste. vê, inclusive, Ninguém escolhe ter doença, né? Ninguém escolhe ter nada disso. Ninguém escolhe ter câncer, ninguém escolhe ter diabetes, ninguém escolhe ter problema renal, hipotiroidismo, doença nada. autoimune, As doenças acontecem. exatamente. Essa questão de ser uma condição ou ser uma doença. E eu achei que ele discute de uma forma muito legal, porque ele falou assim, gente, independente de ser, a gente chamar obesidade de condição ou doença, é uma realidade que precisa ser tratada. Então, assim, porque muitos falam, né, se você tratar como doença, você tira a responsabilidade também do paciente de tentar melhorar o estilo de vida. Você fala, eu sou doente mesmo, é uma coisa inerente a É a mim. minha Não. genética, eu não tenho o que fazer por ela, né? Então, assim, né, tem um meio termo aí. É sim uma doença, é uma condição que afeta a qualidade de vida, que puxa outras comorbidades junto, e isso é o grande problema, né? Que traz consequências funcionais para a pessoa, né? Ela deixa de viver de uma maneira normal, né? Mas também tem a parte da responsabilidade dela, igual em todas as doenças crônicas. Concorda? Isso. Então, E assim, uma coisa que eles colocam muito é essa questão, né? Às vezes o pessoal fica chocado com essas comparações, mas eu acho que é bem plausível a comparação. Se a gente está falando de pacientes oncológicos, pacientes com câncer, a gente sabe que o estilo de vida influencia muito na incidência de câncer, que se você come melhor, se você come pior, você pode ter maior chance de ter um câncer ou não. A gente sabe que o estresse tem relação, que a exposição ambiental tem relação. E que tem uma genética por trás disso. Não é todo mundo que está exposto àquele estímulo que vai desenvolver câncer. E eu acho que a obesidade é igual. Você tem um fator genético, você tem uma influência genética importante, mas a gente pode tratar isso melhorando o nosso estilo de vida, buscando o tratamento preventivo, de uma forma que eu não desenvolva
Ou, caso eu venha desenvolver a doença, que essa doença aconteça o mais tardiamente possível na minha vida, que também já é um ganho importante. É muito diferente eu adquirir um diabetes aos 15 anos de idade, aos 20 anos, ou eu adquiri um diabetes aos 60. E é diferente eu ter obesidade desde a infância, eu ter uma obesidade mais velha. Então, é importante a gente encarar dessa mesma forma. Às vezes o pessoal fica, mas você está falando que isso é um câncer, mas evolui e funciona mais ou menos de forma bem parecida. Sim, sim, é verdade. E aí, um outro artigo que eu achei que foi publicado no Lancet. Esse outro foi na Nature, eles publicaram. E um outro artigo também com Francesco Rubino. Eu tô achando que ele é um cirurgião bariátrico que eu já admirava, agora eu tô admirando mais, porque ele tá publicando muito nessa questão do estigma da obesidade, interessante. E eles fazem um quadrinho, gente, sensacional, que eu quero traduzir. Eu vou traduzir ele e postar, porque eu achei muito bacana. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Mas ele tá todo em inglês, mas é o seguinte, a primeira coluna, ele fala como que a forma como o profissional de saúde fala com o paciente contribui para o estigma e qual que é uma sugestão para o profissional de saúde falar dessa questão sem contribuir para o estigma. E eles ouviram pacientes para poder chegar a essa conclusão, porque a gente tem hoje também esse estigma, que eles chamam de estigma médico, mas na verdade não é só dos médicos, é o estigma do profissional de saúde. Eu tenho muitos colegas de profissão que eu tive que excluir do meu Instagram, porque eu não aguentava mais. Sem brincadeira, eu não aguentava mais ficar vendo eles falando, vai, luta, é falta de força de vontade, se você tiver vontade, você emagrece. E não tinha uma postagem falando assim, eu tô contigo, é difícil pra caramba, não é fácil, né? Não é só força de vontade. Vamos lá, né? Vamos mudar, né? E eu enxugando gelo lá no consultório, sabe? Tentando falar pro paciente, é difícil mesmo, tô contigo, é isso aí. Então, assim, complicado, né? Muito complicado. E aí ele dá Mas aí, Mari, isso é muito do que o Bruno Halper tem discutido isso também no Instagram dele, muito legal, porque ele também fez uma enquetezinha dessa, né, do que as pessoas já passaram. Gente, é chocante as histórias que a gente escuta, mas falta educação lá na nossa formação, né? Lá na faculdade, o que acontece? Esses dias tem aula disso, né? A gente não tem aula disso. Doutor Bruno Ramalho, um beijo. Ele falou que não vai poder ficar, mas passou para mandar um beijo. Que coisa boa, gente. Que bom, obrigada. Eu ano passado, eu não lembro em que época foi, mas teve uma consulta pública sobre a liberação de medicamentos no SUS para o tratamento da obesidade. E aí, a gente estava no Instagram da Beso, que é da Sociedade, né, de Obesidade, e aí você via as postagens de pacientes, porque é um perfil aberto, né? Então tinham pacientes comentando, profissionais médicos que trabalham no SUS comentando, nutricionistas comentando, educadores físicos comentando, e muitas pessoas escrevendo assim, barbaridades de isso é uma bobagem, é mais um remédio para viciar, a pessoa tem que fazer a dieta. E então, assim, eu fiquei muito triste, né, de ver como realmente isso, né? As pessoas que trabalham com isso, que deveriam ser as primeiras a serem bem educadas nesse assunto, não são. E aí a gente quer exigir que a população seja educada nisso. Exatamente. Não dá, então, né? É o que você falou, né? A gente não aprende isso na faculdade, a gente não tem aula de como tratar bem um paciente com obesidade, como lidar com isso, né? E hoje, a gente aprende a tratar medicamentosamente, a gente aprende a fisiologia, a fisiopatologia, mas o lidar a gente não aprende. Não aprende. Então, assim, eu vou traduzir isso, que eu acho que a gente tem que ajudar agora com os nossos colegas também, sabe, Cris? Para vale muito a pena, de gente possível. Por exemplo, uma das maiores queixas que bombou hoje no meu inbox foi o paciente entrar e o profissional de saúde nem ouvir a história do paciente, nem a queixa que ele tem, e já falar que
tudo está É culpa do relacionado à peso. obesidade. É culpa do peso. Se você tivesse 20... Inclusive, eu vi uma das histórias que foram relatadas, foi isso. O médico gritou, na verdade, no corredor, para todo mundo ouvir, falando, tá vendo, no PS, se tivesse 20 quilos a menos, tudo isso aí já seria melhor. E aí ela disse que não sabia se chorava porque estava com dor no pé ou se chorava porque estava sendo constrangida, ficando muito constrangida, né? Olha aí, ó, Bari surtado, Cris, brincando com você. Porque esses endócrinos são os vilões dos laudos. Não somos os vilões. Eles estão me tirando, viu? Isso é só brincadeira. Então... Mas então, aí a sugestão da tabela aqui, né, do artigo, é que você ouça o paciente. Olha só, a gente tem que ensinar ao profissional de saúde a ouvir. É uma coisa louca, né? Mas isso, na aula lá do curso sobre isso, eles mostraram quantos diagnósticos são atrasados por causa desse preconceito médico. E tanto em tempo, né? Você atrasa diagnósticos de câncer, diagnósticos de doenças graves, falando para as pessoas que a culpa do que ela está sentindo é só da obesidade. Então, esse é um problema. E o segundo, equipamento. A sociedade não está preparada, e a medicina também não, para ter os equipamentos adequados de atendimento. Então, assim, a gente tem dificuldade de ressonância magnética, dependendo do peso do paciente. Sim. Tomografia, você tem dificuldade, o básico, aparelho de pressão com manguito do tamanho adequado, né? Você vai nos consultórios e não tem o tamanho adequado. Então, os pacientes, realmente, eles podem sofrer atrasos de diagnóstico que são graves e que nós somos os responsáveis por resolver. Vou te contar uma história que aconteceu hoje com a minha paciente que eu atendi lá no SUS, lá no centro de saúde. Eu atendi ela dia 8 de maio e ela estava com 100 quilos, 100 redondo na balança. Aí ela foi fazer os exames pré-operatórios porque ela ia fazer cirurgia bariátrica, né? Aí ela disse que quando marcou a endoscopia, a pessoa lá falou assim, ó, aqui a gente só faz endoscopia com pacientes até 100 quilos. Até 100 quilos. Aí ela falou, meu Deus, mas eu pesei 100. E se eu chegar lá e tiver com 102? Cara, ela disse que não dormiu à noite por causa disso, porque ela ficou com esse negócio dos 100 quilos. E aí hoje ela voltou em mim um mês depois com 95,750. Ela perdeu 4,5 quilos, toda feliz. Aí ela falou, por isso que quando eu cheguei lá, ela não tinha se pesado, mas ela estava super agoniada com isso, com esse negócio do peso, e conseguiu fazer a endoscopia, deu tudo certo. Mas ela falou, doutora, você tá vendo o que a gente sofre? Eu não ia conseguir fazer uma endoscopia por causa disso. Fora no Agarran, no hospital também do SUS que eu trabalho, que o tomógrafo a gente passou muito tempo com o tomógrafo também, não conseguindo detectar cálculo biliar, por exemplo, em pacientes nossos no pré-operatório, e atrasando cirurgia de vesícula, que eles às vezes precisavam fazer antes da bariátrica, porque não tinha como detectar, não tinha como identificar. Então assim, a coisa é muito ampla, né? E aí a gente vai vendo essas dificuldades. Vai da cadeira que está ali disponível para os pacientes. Eu conversei isso ontem também com uma paciente, né? Você acha que a companhia aérea, por exemplo, está errada por não ter um cinto ou uma cadeira que caiba a pessoa com um peso mais alto? Ela estava conversando comigo sobre obesidade. E ela falou assim, eu acho que a gente tem que emagrecer. Aí eu falei assim, eu acho que a gente tem que emagrecer, porque eu acho que é importante pela sua saúde, é importante ter o peso baixo. Então, assim, não é o mundo ser adaptado para falar, ok, galera, pode ficar aí pesando muito, não tem problema, é saudável, que a gente vai adaptar o mundo para vocês. Né? Não é essa a ideia, mas a pessoa não tem culpa de ter a doença e ela precisa caber nesse mundo. E esse mundo precisa ser adaptado para ela. Assim como a pessoa que é cadeirante, ela também exige o acesso para ela, porque ela não tem culpa do problema que ela teve e ela quer o acesso à rampa, à cadeira de rodas. Então, não é que a gente fala assim, não, tá tudo bem, todo mundo pode sofrer um acidente e ter paraplegia. Não é isso.
Mas para a pessoa que tem, ela precisa daquele acesso. Então, a pessoa que tem obesidade, ela precisa de tratamento, mas ela precisa ter acesso a um mundo que ela possa conviver. Então, eu acho que a gente às vezes pensa, eu tô dando um passaporte aí pro povo ficar obeso e ser feliz assim mesmo. E não é isso, Não. né? Então, tem uma questão muito legal que esse artigo também que eu li de revisão fala, que essa prisão, esse aprisionamento social que o paciente que tem obesidade, especialmente a obesidade mais grave, ele sofre. Porque você pode ter medicação para isso, né? Você pode estar até tentando tratar esse paciente de maneira adequada, mas nesse processo do tratamento, nesse meio do tratamento, ele está vivendo, ele precisa viajar, ele precisa, né, conviver, ele precisa comer. E eu tenho relatos o tempo todo de paciente que fala, não almoço fora, eu não almoço na frente de ninguém, porque é o tempo todo mundo me olhando e falando, você não devia estar nem comendo, entendeu? Só que... Né? Como se não fosse importante, né? Exatamente. Comer. E é muito importante. E assim, às vezes está dentro do plano, do planejamento daquele paciente, né? Aquilo. Uma coisa que eu gosto de deixar claro também, Mari, assim, é que a gente tem que ter cuidado. O que é gordofobia, o que é a gente estar trazendo isso e o que é a gente ter liberdade para falar sobre obesidade. Porque às vezes fica uma coisa velada. Não posso ser gordofóbica, eu não posso falar de obesidade, então eu não vou falar sobre esse assunto. E não, nós temos que falar, porque precisa ser tratado. Então eu vejo nos meus grupos, eu sempre ponho uma foto dessa, que são duas modelos. Uma com anorexia e uma com obesidade. E há algum tempo, esses modelos com anorexia, elas foram banidas das passarelas, porque elas estavam fazendo apologia à magreza e trazendo problemas para uma esfera da sociedade que estava achando que aquilo era a referência certa de peso. E, ao mesmo tempo, as modelos plus size, elas são muito vangloriadas. Mulheres de caráter forte, mulheres determinadas. Guerreiras, que elas vão lá e se mostram e não estão nem aí. E eu fico chateada porque eu não acho que está certo. Nem a anorexia não pode ser estimulada porque isso é uma doença que precisa ser tratada, nem a obesidade pode ser estimulada porque isso também precisa ser tratado. E não quer dizer que as pessoas que não são obesas e se expõem, elas não são guerreiras, elas não são de caráter bom, porque só é bom aquela que bate no peito e fala, tá tudo bem, eu vou mostrar meu corpo assim mesmo e eu não quero nem saber. Então a gente tem uma linha muito tênue, tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Inclusive eu vi isso, assim, alguns relatos de pessoas falando que é um absurdo falar que obesidade é doença, porque obesidade não é doença, aí já é um outro extremo, né? Porque isso, a gente tem que encarar assim. Claro que o que eles falam muito também nesses artigos de revisão é que o IMC, de fato, não é o único diagnóstico que vai fazer com que a gente torne essa condição da obesidade lá na continha do IMC e diagnostique e bata o martelo de que pronto, é doença. Não, a obesidade doença é a obesidade que acarreta todo esse prejuízo de qualidade de vida, de presença de comorbidades e tudo mais. Mas também a gente já tem estudo que mostra que pacientes que têm obesidade e são saudáveis do ponto de vista bioquímico, né, os exames laboratoriais, tá tudo beleza, já tem um risco cardiovascular maior só pelo fato de terem o IMC aumentado, sim. Ou seja, a gente não pode também, às vezes, romantizar uma questão que a gente já sabe que tem que ser bem conduzida, né? Exatamente. Tem perguntinhas que o pessoal está pedindo para responder e vai vendo aí que eu vou falar. Então. Porque são perguntas que não têm a ver com o assunto que a gente está tratando. Então, assim, vamos ver se a gente consegue só falar sobre tudo que a gente vai falar e depois, se sobrar um tempinho aí, a gente responde, tá bom, Luciana? Então, a gente vai... Esse negócio é legal porque eles mostraram, e isso faz a gente pensar muito, uma foto, né, de duas mulheres. Uma do rosto magro, só o rosto, não tinha o corpo. O rosto magro e outra do rosto redondinho, bem gordinho.
né? Aí você olha para a imagem e o que, que você pensa que essa pessoa faz da vida dela? Então você vai pensar, né? Assim, a maioria vai pensar que a pessoa com obesidade, ela tá ali deitada no sofá, que ela é preguiçosa, que ela fica o dia inteiro comendo chocolate, farelas de brigadeiro, pipoca, e que a pessoa magra é uma pessoa super ativa, que vai pra academia, você já imagina ela pedalando no parque e tal, e coisa e tal. E aí eles mostraram que era ao contrário, né? Que eles mostraram primeiro o rosto, depois a foto completa. E quem estava na academia, quem estava malhando, era a pessoa com obesidade. E a outra pessoa magra estava deitada no sofá comendo pipoca. Então, assim, isso acontece. Realmente a aparência não quer dizer saúde. Eu tenho uma paciente que é magerésima e luta para ganhar peso. E eu acompanho, ela tem 3 anos. E ela fala para mim assim, só comia tranqueira, era o dia inteiro em fast food, coisas não saudáveis, zero de atividade física. E ontem ela foi comigo na consulta e ela falou assim, nossa, eu tô comendo tão bem, eu tô com outra dieta, eu tô fazendo exercício, a minha vida mudou tanto, o peso é o mesmo, não mudou absolutamente nada. Ela continua magrela, né? E aí, só que ela tem outra qualidade de vida. O que mostra que a questão vai muito além de só peso. A gente tem que ver muito que o comer saudável, fazer exercício, a saúde, é tudo isso. E por isso também que, assim, eu falo muito, eu treino muito residente, né, estagiário e tal. E na consulta com obesidade, a gente tem algumas peculiaridades com o paciente que tem obesidade. Primeiro, você não precisa ser a primeira coisa a pesar. Primeira coisa da consulta, você vai lá e pesa, porque você já começa a atrelar o resultado do mês, o resultado daquele acompanhamento que você está fazendo ao peso. Então, eu sempre falo isso para o paciente. No meu consultório, eu não peso de primeira. Eu peso quando eu já conversei com ele um pouco, quando eu vi que ele está confortável, quando eu vi que ele já me abriu o espaço para a gente conversar. E do nada, como se nada acontecesse, eu falo, bora pesar? E mesmo assim, rola uma taquicardia. Quando eu falo, bora pesar, o paciente já fica nervoso, já começa a se justificar, já começa a... Então, assim, o peso não pode ser atrelado a resultado de acompanhamento. Isso é muito importante a gente falar. Eu acho que a gente precisa perguntar primeiro quais foram os ganhos. Que melhorou, né? Depois que você fez o que a gente combinou, o que melhorou na sua vida? Então, assim, melhorou seu sono, melhorou sua energia, melhorou sua disposição, melhorou o refluxo que você tinha, sei lá, melhorou a dor no pé. O que melhorou? Né? Aí a gente vai, então, que bom, já teve vários ganhos. O peso vai ser meio que a consequência. Se não ganhou, se não perdeu, tá tudo bem, porque olha só, eu não perdi nada, mas agora eu durmo bem, agora eu consigo brincar, agora eu consigo andar de bicicleta. Gente, é tão importante tudo isso também, que a gente tem que olhar o todo. Perder peso também mas a gente também tem que pensar no resto que a pessoa vive, porque a pessoa não vive em cima da balança, né? Ela vive na sociedade. Exatamente. Ó, a Duda tá falando aqui. Duda, vamos ver. Fiz a bariátrica e desde então estou preocupada com o IMC. E a perda lenta me deixa angustiada. Quero sair desse estigma de ser gorda, mas tá difícil. A gente atrela mesmo. A nossa cabeça, a gente foi educado, na verdade. A gente foi criado e a sociedade impõe isso pra gente o tempo todo, né? A gente atrelar peso a... Número, né? Número. Ser bem sucedido, ser legal. Tanto de gente que comentou hoje lá na minha caixinha de pergunta que perdeu o emprego, que perdeu a oportunidade de promoção por conta da aparência. Muita gente. Então, assim, a gente toda hora trabalhar isso na cabeça. A dica que eu daria, como Nutri, Duda, é você toda hora trabalhar na sua cabeça que o peso não é a única... fonte de sucesso. Não é a única amostra de sucesso, né, Cris? Eu acho que a gente escrever. Eu acho que é uma coisa legal, porque o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade em se elogiar. A gente é ótimo, nós somos maravilhosos para falar mal, tanto dos outros quanto da gente.
Então, assim, se alguém te elogia, fala, nossa, que roupa bonita. Você fala, não, imagina, que essa blusinha velha, nem, não, nem é bonita nada. Eu achei lá no fundo do armário. Não, que bom, obrigada, minha blusa é linda, né? Eu comprei, também, quando eu comprei, eu adorei, achei. Então, a gente não sabe receber elogio, a gente não sabe elogiar, a gente gosta de denegrir muito as coisas. Então, a gente não sabe valorizar os ganhos. A dica que eu acho é essa: escreva. O que te levou a fazer a bariátrica? O que você queria ganhar com a bariátrica? Era só a mudança do seu IMC? Ou você nem sabia o que era IMC e aprendeu durante esse processo, né? E, então, assim, o que eu quero? Qual é o objetivo? E vamos lá, você conseguiu? Você conseguiu brincar? Você conseguiu arrumar um namorado? Você conseguiu ir pro shopping? Você conseguiu entrar na roupa que você queria? Parabéns, você está tendo sucesso, é esse o objetivo. Sei lá, era o exame da glicose que estava alterado que eu queria melhorar. Melhorou? Parabéns. E aí sair um pouco dessa, tem que ser IMC, tem que ser IMC. A gente não precisa disso. Mas, Duda, super te entendo, porque a gente, como eu te disse, a gente nasceu tendo essa cobrança. Profissionais de saúde muito atrapalham ainda mais e também te cobram em relação a isso. Então, é a gente desconstruir isso diariamente, é um exercício de desconstrução. Na nossa cabeça. E eu te digo que eu sou nutricionista e eu falo isso o tempo inteiro, mas se eu subo na balança e vejo que eu ganhei, me dá uma coisa ruim, cara. Me dá uma coisa ruim, eu já fico falando, tá vendo? Foi a pizza do final de semana. Aí eu vou lá e falo, Mariana, pelo amor de Deus, você fala isso todos os dias para seus queridos pacientes. Então, assim, a gente... Exatamente, eu falo a mesma coisa, Mari, no consultório. Eu falo, gente, olha só, o problema é que nós mulheres, a gente é aficionado por esse tal dessa balança, entendeu? Hoje eu peso bem mais do que eu pesava antes das minhas 2 gestações, mas eu me olho no espelho, eu acho que eu tô bem melhor do que eu estava antes, mas eu ainda olho para a balança, mas sacanagem, ela podia estar mais baixa, né? Então, assim, é difícil, não é uma tarefa ok para todo mundo. A gente, é o dia a dia, e aí a gente olhar e falar, não, mas tá tudo bem, eu acredito no que eu tô fazendo, tá dando certo, e é isso, minha vida tá boa, minha saúde tá boa. É um exercício que a gente, exatamente, que a gente tem que fazer, viu, Duda? Então a gente também sofre, tá? Eu acho que tá no nosso cromossomo lá, a mulher tem que se preocupar com o peso. Pá, só pode, gente. Ô, Lu, só entendi, pode. Obrigada, viu, por esclarecer. A Luciana, é porque ela disse, ela tinha perguntado se algumas medicações ajudavam a ganhar peso, né? E aí ela tá explicando o porquê dessa pergunta, que parece não ter a ver com estigma de obesidade, mas tem. Porque ela disse que tem tanto medo de engordar que o médico passou o remédio para tratar a ansiedade, mas ela já está com medo de engordar e por isso que ela não quer tomar o remédio, né? E aí eu acho que você quer falar um pouco sobre isso, Cris? Então, vários remédios interferem na questão peso. Temos sim esse problema. Existem outros que não interferem tanto, mas isso é muito individual. Pessoa por pessoa, né? A gente tem que ver, tem pessoas que tomam medicamentos que o peso aumenta e outras tomam o mesmo medicamento e nada acontece. Então, na verdade, é um contexto genético, ambiente, o que levou a precisar daquela medicação. Então, assim, é muito amplo. O que eu costumo falar a gente precisa entender a necessidade ou não do medicamento. Então, assim, tem necessidade, precisa ser tratado o problema, não tem discussão, precisa ser tratado. Segundo, essa é a única opção que eu tenho? É só esse medicamento que dá certo comigo? Ou tem uma outra opção que pode ser mais neutra em relação ao peso? Aí a gente tem que discutir com quem prescreveu, né? Então, assim, existem classes de medicamento que eu tenho de escolhas, que às vezes eu posso trocar e eu vou ter melhora. Mas na questão da ansiedade, que isso aí é generalizado, que eu vejo isso diariamente, eu penso assim, a ansiedade te faz comer mais, a ansiedade te faz não fazer exercício, a ansiedade atrapalha o seu emagrecimento. Então, talvez, tratando a ansiedade, a gente melhore o peso, mesmo que lá fale que o remédio engorda. Isso. Né? Então, talvez o remédio que está falando na bula que engorda, ele te emagrece porque ele trata seu problema. Né? Exatamente. Então,
Não dá pra gente ter certeza. Trata a causa. Então, assim, não dá pra gente ter certeza se o remédio engorda ou emagrece alguém. Eu acho que não existe isso. Depende de todo esse contexto. Então, eu acho que merece. Eu acho que talvez o paciente tenha vergonha de questionar o médico. Tem outra opção? Né? Ou às vezes o médico também desconhece o que o remédio que ele prescreve pode ou não alterar o peso. E olha, trabalhar de maneira multidisciplinar tira muito isso também. Então, assim, eu já liguei várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram 1000 vezes para psiquiatras, colegas, falando, por favor, me ajuda, não tem outra solução? E várias vezes eles falaram, desculpa, Mari, mas não tem. Por exemplo, tem algumas medicações que têm como efeito colateral, por exemplo, o paciente acordar à noite para comer. E ele não lembra no dia seguinte. E aí, isso às vezes o marido do paciente vai e fotografa o paciente sujo na cama. Aí eu ligo pro psiquiatra e falo, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos resolver? E o psiquiatra fala pra mim, Mari, não dá. Não dá, porque ele tem isso, isso, não. Então tá, então a gente vai trabalhar com o que a gente pode. De outra forma, isso. Né? Discutir caso a caso, né? E não ter assim, não é sobre obesidade, mas uma psicóloga falou comigo uma vez, nossa, eu estava atendendo uma paciente, ela teve um problema de tireoide. Eu tinha certeza que essa paciente estava com problema de tireoide, mas eu fiquei morrendo de vergonha de falar para o médico que ele precisava da tireoide dela. Então, assim, não tem que ter essa vergonha, não existe essa hierarquia de especialidades, né? Eu acho que a gente precisa aprender a conversar com o outro. Eu acho que já existiu, mas assim, eu acho que isso já mudou tanto. Você sabe que até hoje... Muito antigo, né? A nossa geração, eu acho que já não tem mais isso. Eu liguei há pouco tempo para um médico que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e foi tão engraçado, um endocrinologista, inclusive. E eu liguei, peguei o contato dele com a paciente e falei, olha, doutor, é o seguinte, você não me conhece, mas eu tô tratando essa paciente, ela é obesa grau 1000, ela é super obesa. E eu acho que a gente podia entrar com uma medicação anti-obesidade agora. Eu acho que agora é a hora. Porque, assim, eu acho, gente, se ele falar pra mim que ok. Mas eu tô acompanhando ela muito mais de perto, né? E eu falei assim, ou esse cara nunca mais me liga na vida e vai falar quem é essa nutricionistazinha. Não só ele falou, sério? Não é mesmo? Então, beleza. E como eu descobri que ele trabalha no Agarran, e eu nunca soube, gente, ele trabalha no mesmo hospital que eu, e foi ótimo, a gente teve uma super conversa, e depois ele ainda me mandou mensagem na semana seguinte, falou, me dá um telefone do seu consultório que eu vou te indicar. Ou seja, eu abri ali um portal, a paciente falou que nem Martinha da Silva ela ia falar com o médico, ela ia ligar porque ela tinha muita vergonha. Pois então. E não tem problema, né? Uhum. Exatamente. Porque, assim, é importante essa troca. Às vezes, na minha consulta, a pessoa não me contou a mesma coisa que ela te contou. Às vezes, foi um dia que eu não prestei atenção, que eu fiz um atendimento muito rápido, que você teve mais tempo, talvez, de ouvir. Então, assim, tudo muda, tudo pode mudar. Às vezes, a pessoa não teve confiança naquela hora de me contar tudo, mas se confiou em outro profissional para falar. Exatamente. E a gente tem que aprender a conversar, né? Eu acho que não tem por que não conversar, é uma bobagem isso. E a gente tem que falar, olha, eu não sei isso, nunca nem tinha pensado sobre esse assunto. E tá tudo bem, né? Não sou obrigada a ser uma enciclopédia ambulante. Não, e ele me falou isso, que ele resolveu outras questões na consulta. Ele estava resolvendo outras questões, entendeu? Então eu, na verdade, ajudei. Fui lá e dei mais uma questão para ele, né? Última pergunta, porque nosso tempo está acabando, Thaís. Eu acho legal a gente falar sobre isso, embora não seja bem o cerne do problema, do que a gente está tratando, mas é porque ela disse que tem obesidade grau 1 e quer saber sobre a questão da indicação de cirurgia bariátrica nesse caso, porque ela disse que não aguenta mais. Cris? Então, aí vai depender do que mais tem, né? Obesidade grau 1, simples e puramente, não é indicação para cirurgia bariátrica ainda. Depende de todo um outro histórico clínico, então precisa ser avaliado isso. E talvez eu recebo muita gente assim, que vem já, não, essa é a minha única solução. Não, gente, tem outras soluções. Às vezes a gente não achou o caminho certo. Então, a cirurgia é um remédio. Eu trato dessa forma, como se fosse uma possibilidade de tratamento. Tenho vários remédios que eu posso usar, tem várias estratégias que a gente pode usar, e a bariátrica é um deles. E se tiver que usar esse remédio, a gente vai usar esse remédio.
Isso mesmo, isso mesmo. Cris, que massa, né? A gente, assim, sem muito. Nossa, ela vai ficar aqui 2 horas. Nossa, que conversa boa, que conversa maravilhosa. Eu quero te agradecer mesmo, porque eu acho que a gente falou do assunto de uma maneira muito séria, né? E muito técnica ao mesmo tempo, mas também dando a importância comportamental e social que o assunto tem que ter, né? Quero te agradecer muito, quero que você A gente fale um precisa pouquinho. trazer muito isso para nossa responsabilidade. Eu acho que nós, profissionais, precisamos ter muita responsabilidade nessa abordagem. A gente tem um peso muito grande no que a gente fala, no que a gente transmite, para a opinião dos nossos pacientes, de quem, né, convive aí com a gente, quem segue no Instagram. Então, e eu queria, assim, a minha vontade às vezes é de abraçar cada um e falar assim, gente, ó, se você passou por uma situação ruim, não grave isso na sua cabeça. Existem Isso, outras pessoas que podem te tratar melhor. Porque, assim, não isso, é uma experiência ruim que para sempre vai ser tudo ruim. Não as isso. coisas mudam, a gente muda a mentalidade, a gente cresce. Então, assim, se dê uma chance, divida essa angústia, não tome por sua responsabilidade sozinho. Nós É não isso. somos responsáveis pelo tratamento sozinho. Exatamente. E apoio, apoio, busque ajuda. A gente bota muito Apoio, isso, né? apoio. Apoio Muito. E é funcional por isso que eu também. faço grupo, porque eu acho que a gente precisa de muito apoio, de muito tempo de apoio. Fala um minuto sobre seus grupos. Como é que você faz? Então, mas os grupos são para os pacientes. Assim, na verdade, eu faço para os meus pacientes, mas não é exclusivo. São grupos abertos. Eu tenho grupos que eram até então a pandemia presenciais Sim. e depois eu tive que trazer um pouco para o online. E Uhum. a gente tem os grupos de encontros semanais, médica, da parte nutricional, de apoio, porque eu acho que engloba tudo isso. E acredito que quando as pessoas entendem o papel delas no tratamento, elas conseguem seguir depois mais fácil. Mas Ai, com eu faço certeza. grupos de 8 semanas. Depois desse curso, eu descobri que eu preciso fazer grupos de 24 semanas, de 52 semanas, porque o apoio é para sempre. Mas tem que ter a reciclagem. Depois você faz curso de reciclagem Isso. daquele outro dos 8 semanas. Que legal, Exatamente. gente. Então, ó, não deixa de seguir a doutora Cris, porque ela sempre anuncia os grupos, né, Cris? Quando você vai começar um grupo, você sempre anuncia. São muito bacanas, eu sou super fã do seu trabalho e tô muito feliz por poder estar um pouquinho mais perto de você agora, junto com a Bianca, lá na Nutrição SA, né? Você tá lá na Obesidor, né? Que é o centro de Isso. obesidade lá do Agora a gente hospital. tem, assim, centro de obesidade no Hospital Santa Luzia, tem consultório, estou numa outra clínica de dermato. Olha, gente, não tem problema. Me acha em qualquer Tem como lugar, né? achar, me achem. Isso E mesmo. eu, assim, por favor, eu adoro isso e eu acho que cada dia mais eu quero trabalhar mais ainda com isso. Isso mesmo. Então tá, Cris, um beijo. Gente, obrigada por tudo. Eu acho que agora a gente respondeu todo mundo. Boa noite, viu? E eu vou traduzir a tabelinha para vocês, que eu achei muito bacana. Depois vocês vejam. Ótimo, eu quero Beijo, também. Cris. Beijo. Vamos. Beijão. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.